tempo? A Click Business nasceu exatamente quando eu percebi que as gestantes que eu fotografava começavam a empreender depois dos filhos nascerem. Então, Tá. a gente teve uma transição ali de carreira, né? É muito comum. Uma mãe engravida, quando o bebê nasce e passa os 4 meses, ela precisa voltar a trabalhar, ela não volta. E aí elas começavam a empreender. Então, assim, quando a gente clicava a gestante, passava alguns meses do nascimento do bebê, ela começava a me pedir... Uma foto corporativa. Dani, será que dá pra fazer uma foto minha? Eu tô começando a empreender, eu tô começando a fazer bolo, eu tô começando a vender roupa. E aí eu fui fazendo de início, mas despretensiosamente, ainda não tinha tanto essa questão do Instagram, né? Sim. E começou nessa época, acho que uns 4, 5 anos atrás, né, que começou esse boom de empresas no Instagram. Sim. E assim, aqui o espaço que você está hoje, você está desde 2000 Aqui a gente está há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Antes disso, você tinha um estúdio menor. Eu atendia em casa, né? Vamos colocar, quando eu vim do Rio para São José, eu montei um estúdio dentro da minha casa. Nossa, interessante. Tinha num cômodo de casa. Na verdade, no próprio Rio de Janeiro, quando eu saí da agência, eu montei um estúdio dentro do meu apartamento. Era bem pequenininho o meu apartamento. Meu marido chegou um dia, do nada, tinha um estúdio no quarto. E eu montei dentro do meu apartamento e trabalhei muito nesse estúdio dentro do meu apartamento, Sim. no Rio. Quando eu vim do Rio para cá, montei um estúdio dentro da minha casa e atendi as pessoas dentro da minha casa. Eu acho que isso, na verdade, tem uns 7 anos, né? 8. Então, se você fala 1 ano e meio, a gente está falando em 2021, que você montou esse estúdio. Sim. E como é que foi isso? Porque, assim, você foi na contramão do mundo, né? Tava todo mundo indo trabalhar em casa, você estava saindo de casa para abrir um local. Como é que foi isso? Pois é. Aí, depois que eu saí de casa, né, eu falei, cara, eu preciso atender em algum espaço, porque eu pensei, vou atender no externo? Beleza, eu poderia ser fotógrafa de externo. Tem gente que só faz no parque. Mas não é todo público que quer a foto externa, né? Sim. Primeiro eu comecei a atender num cowork para fotógrafos. E aí, de início, na pandemia e tal, no custo-benefício, estava legal. Mas eu tinha muita coisa em mente, muita coisa em mente. Eu queria fazer muito mais. Eu queria mais espaço, queria poder ter liberdade de fazer, compor a foto da forma que eu quisesse, atender no domingo, atender à noite. E aí eu falei, cara, se eu tô conseguindo trabalhar num cowork, onde eu pago por hora, e no fim do mês acaba dando um valor significativo né, de locação e tudo mais, eu tenho certeza que eu consigo num espaço. Só que jamais imaginava um espaço desse aqui, né? Sim. Eu imaginava uma salinha num prédio, assim, né? Mas, assim, na minha cabeça, desde que eu fiz os cursos de fotografia, eu tinha um galpão em mente. Porque eu fiz o curso profissional de fotografia mesmo, no Senac, num galpão. E eu queria um galpão. Só que, para mim, isso estava muito fora da minha realidade. Mas eu sou uma pessoa que eu falo, deixa eu ver primeiro. E aí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada naquele galpão ali que está meio abandonado, está meio detonado. Eu vou conversar com o dono, vou fazer uma proposta e eu tenho certeza que vai dar certo. E aí deu tudo certo. Fácil. Resumindo a história, em 1 mês de processos para aprovação, para negociação e tudo mais. E eu falei, cara, se der certo é para ser, eu vou conseguir. E sendo bem sincera, quando a gente alugou aqui, o nosso faturamento mensal, médio, era praticamente o valor do aluguel daqui. Então, eu sabia que eu ia ter que trabalhar mais e eu precisava aumentar o meu faturamento estando aqui em pelo menos 200%. Sim. Para poder compensar. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. E aí a gente foi para cima, conversei com a Damares, falei, Damares, foi até aí que a Damares entrou na sociedade comigo, eu falei, vamos para cima, vamos fazer isso acontecer? E aí a Damares, vamos embora. E aí a gente começou. Hoje a gente está aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, e eu posso dizer que a gente já bateu 700% de crescimento. Ótimo. Desde que a gente assumiu aqui até agora.
Muito legal, Dani.